A fé dos homens. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Fé dos Homens, aqui na Antena 1. Eu sou o Ezequiel Duarte, em representação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tenho o prazer de moderar esta conversa que hoje se vai debruçar sobre um tema profundamente humano e universal: a maternidade nas diferentes religiões. Inspirados pelo tema do calendário interreligioso de 2025, Maternidade nas Religiões, vamos refletir sobre como as diversas tradições espirituais olham para o dom da vida, para o papel transformador da mulher e para o significado espiritual e social da maternidade. Para este diálogo, contamos com três convidados muito especiais: Elsa Correia, em representação da Aliança Evangélica Portuguesa, Padre Peter Stewell, em representação da Igreja Católica, e Grisha Tulsidas, em representação da comunidade hindu. Como podem ter percebido, a qualidade de áudio deste programa é ligeiramente diferente, até porque não estamos a gravar nos estúdios da Antena 1, em Lisboa, porque no dia que tínhamos agendado para a nossa gravação, aconteceu aquilo que Portugal acabou por chamar de apagão. A nossa sociedade, pelo menos nestas gerações, nunca viveu um fenómeno semelhante. Pergunto, se calhar começava pela Elsa, até que ponto o dia que vivemos na passada segunda-feira é um dia que nos iremos recordar para sempre e por que razão? É verdade, boa noite a todos os nossos ouvintes. De facto, é um dia inédito. Muitas pessoas referiram isso e tive a oportunidade de partilhar já durante o dia de hoje ah, como algumas pessoas viveram esta situação. Algumas compararam, por exemplo, com o Covid, onde estávamos muito limitados, só que pelo menos tínhamos comunicações e no dia de ontem parecia que não sabíamos, pelos meios de comunicação, o que estava a acontecer. Tivemos de voltar à rádio, um grande bem-aja para a rádio. Depois tive a ocasião de perceber que as pessoas no trânsito, nos hipermercados, estavam bem mais, talvez, irritadas, porque talvez o inesperado. Nós somos um ser, o ser humano é um ser de hábitos. Então, o inesperado, aquilo que não está previsto, mexe de alguma forma com as nossas emoções. Não posso, contudo, deixar de referir aqui que, para quem tem fé, ainda que possa haver o medo, o desconhecimento do que é que de facto está a acontecer e o que é que nos levou a viver esta situação, que ninguém sabe as causas, a fé, neste caso a fé em Jesus, acalma o nosso coração e ajuda-nos a perceber que, para além daquilo que não é controlável pelos seres humanos, Deus está no controle, Deus sabe e Deus cuida. Grisha, a Grisha também viveu, como toda a gente, um dia diferente na passada segunda-feira. Pois é, boa noite antes de mais a todos. Sim, foi um dia diferente, foi um dia cheio de reflexões, para pensarmos e darmos valor àquilo que temos, a nível de qualidade de vida, quanto importante é estes bens, como neste caso a energia elétrica, que quando falta acaba por impactar aqui no nosso dia a dia. Foi um dia principalmente para refletir quanto também é bom passarmos o mesmo, tanto como família, com amigos, sem recurso a tecnologias ou distrações. E para quem esteve a trabalhar, que foi o meu caso, também perceber quanto importante é estarmos a colaborar na mesma, a continuarmos o nosso serviço perante o mundo. Portanto, de uma forma geral, foi um dia cheio de reflexões. Padre Peter, teve tempo para refletir na passada segunda-feira? Tive. Por acaso, o apagão permitiu desmarcar duas tarefas que me iam ocupar bastante tempo, uma das quais era esta gravação, e o resultado foi que pude fazer outros trabalhos que estavam em atraso. Tive realmente a sensação de que
nós não temos a consciência do que dependemos em termos desta rede elétrica, não é? Portanto, são tantas coisas pequeninas. De repente perdemos o contacto com o mundo. Durante um tempo ainda tivemos os telemóveis, mas depois deve-se ter gasto as baterias ou as cargas lá dos transmissores e deixámos de ter isso também. Ahm, e ficámos com a rádio. E, de facto, a rádio é uma coisa importante. Tenho aqui ao lado da cama sempre um rádio com pilhas, com, a gente aprende que pode haver acidentes, pode haver terremotos, pode haver qualquer coisa, convém haver um rádio com pilhas e foi a primeira vez que utilizei para esse fim e foi muito útil porque permitiu ter a sensação de não estar perdido e isso é importante. O Papa, a propósito da pandemia, e já que depois vamos referir o Papa Francisco, a propósito da pandemia, numa visita que fez ao Cazaquistão, diz que devíamos de aprender com aquilo que vivemos durante a pandemia, que foi esta vulnerabilidade, o facto de estarmos dependentes uns dos outros e às vezes não temos consciência dessa dependência e de repente acordamos para isso quando faltam aquilo que são as nossas seguranças cotidianas. Eu acho que isso é qualquer coisa a lembrar. E temos também, dizer, o Serviço Público Prestado pela Antena 1, a casa onde nós estamos, que juntou as diferentes redes e frequências numa só para prestar auxílio à população, e isso também é algo de louvar. Padre Peter, falava no Papa Francisco, e estamos também numa altura em que, como dizem em latim, não é sede vacante, e em que não há Papa, digamos assim. Há um conclave agendado para a próxima semana. Como é que a Igreja Católica está a viver estes momentos? Com tranquilidade, tenho a impressão. A morte do Papa Francisco foi inesperada, apesar de tudo. Que tínhamos esperado, ou quer dizer, estávamos a contar que a sua saúde talvez não aguentasse aqui 2 meses atrás, quando ele entrou para o hospital, e depois parecia estar a recuperar e nesta Páscoa, quando ele saiu à rua e percebíamos que estava inchado dos medicamentos, mas que apesar de tudo quis estar com a população. Foi uma surpresa sobre o estado limitado em que ele estava, a dificuldade em levantar os braços, em dizer as palavras, e a morte foi como quem morre de pé, não é? Portanto, morreu tendo dado a volta à Praça de São Pedro, mostrando o seu cuidado com as pessoas. O que é que se vive depois disso? Quer dizer, houve a tristeza da sua morte, houve o rezar por ele, houve o perceber que a morte do Papa e a sua vida tocaram muitas pessoas para lá das fronteiras da Igreja, cristãos, não cristãos, pessoas que sentiram nos gestos muito simples que ele tinha de visitar prisões, de lavar os pés aos presos, de falar com muçulmanos, de falar com evangélicos, de falar com anglicanos, quer dizer, lembro-me dele viajar para o Sudão do Sul com o arcebispo de Cantuária e mais o dirigente da Igreja Presbiteriana da Escócia. Portanto, esta preocupação em estabelecer laços para lá das fronteiras da Igreja Católica, isto viu-se nos ecos da comunicação social à morte do Papa Francisco, viu-se que isto tocou as pessoas e não foi só os jornalistas sabiam o que é que as pessoas queriam, não é? E agora vamos então focar-nos no tema principal do nosso programa, a pretexto do mês de maio, não é? Um mês muito dedicado à maternidade. O Dia da Mãe é já no próximo domingo. Em relação a este tema, o calendário interreligioso das edições paulinas
redigiu ou utilizou como tema a maternidade nas religiões, na celebração do tema de 2000, na celebração do tempo de 2025. Este é um calendário que reúne num só documento as diferentes efemérides do hinduísmo, das tradições chinesas, do judaísmo, do budismo, do islão, da fé Bahá'í e também, claro, do cristianismo. E é a propósito deste tema que cada uma das diferentes confissões religiosas fazem os 12 meses do ano, escolheram discorrer sobre algo. Começaria, se calhar, pela Elsa. Em relação à Aliança Evangélica, o que é que nós podemos encontrar neste calendário que resume um pouco a visão que a Aliança Evangélica, que as igrejas protestantes têm sobre este tema? Então, neste caso, o texto que a Aliança Evangélica apresentou no calendário de 2025 tem como título Maternidades. E isto significa que na Bíblia existem imensas referências a mães e escolhemos algumas que pudessem ilustrar a diversidade destes papéis. Por exemplo, Agar, como símbolo da monoparentalidade. Este tipo de famílias, neste caso, a mãe com os filhos, só está a aumentar também no nosso país e muitas vezes, como Agar, estas mães encontram-se nos desertos da vida, tendo cuidado de filhos. E Agar mostra-nos como Deus cuidou dela e do seu filho, mesmo naquele deserto. Depois nós temos também um desafio à maternidade que ainda hoje acontece tanto, que é a esterilidade. E na Bíblia nós temos várias mães que, após um período de esterilidade, Deus respondeu às suas orações e os seus filhos foram de facto milagres e não foram pessoas comuns, foram pessoas usadas por Deus e escolhidas por Deus para grandes missões, no caso, no povo de Israel, e com grandes exemplos de vida para todos nós. Depois referimos também Noemi, uma mãe viúva que perdeu os filhos. E este tema da perda dos filhos, infelizmente acontece hoje também, é tão dolorosa. E é saber que Deus conseguiu fazer nascer esperança no coração daquela mãe que tinha tido tantas perdas, que era viúva e perdeu os seus filhos, e ela própria se transformou numa mãe de coração para a sua nora, Ruth, e conseguiram conseguiram reerguer-se com a ajuda de Deus. Estes exemplos para dizer que há várias maternidades, há vários tipos de vivência da maternidade, mas para todas elas Deus tem uma resposta. Grisha, o mês de abril deste calendário, precisamente o mês em que estamos, é o mês em que a nossa saudosa Suri escreveu sobre a maternidade e o hinduísmo. Que reflexões é que nós encontramos por parte da comunidade hindu neste calendário sobre a maternidade? Pronto. Aqui, o título que a nossa querida Surya Kala Channel escreveu foi sobre a maternidade em hinduísmo em específico e aqui o tema, ou seja, aquilo que ela aqui fala é que no hinduísmo, desde há milénios, quanto é importante nascermos como seres humanos. Portanto, nos nossos textos hindus, como Vedas ou Bhagavad Gita, é-nos dito que o nascimento humano é algo que se conquista após muitas vidas, num processo de reencarnações e boas ações que vêm de vidas passadas, tornando assim a maternidade um grande privilégio. E é nessa passagem ao mundo que o ser humano tem metas a cumprir, sendo elas o Dharma, que é o nosso dever ou o nosso propósito de vida, o Artha, que é a prosperidade e a conquista do sucesso material, o Karma, que são os nossos desejos, as nossas satisfações, e o Moksha, que é a libertação. Aqui o Moksha é o mais importante, pois representa a libertação espiritual, que põe no fundo o fim
ao ciclo vida, morte, vida da nossa alma, que é a Atman, e permite alcançar o reino de Deus, ou conhecido também como Nirvana. Também falamos aqui neste, no calendário que a mulher é como a terra, que quando se lança uma semente e para que ela cresça com boa qualidade, para dar um bom fruto, requer cuidados. E desde a fecundação, a mulher ela empenha-se pelo crescimento saudável deste ser, tanto a nível físico, como mental, como também espiritual. E para que isso aconteça, a grávida cuida da sua alimentação, dos seus pensamentos, da sua conduta ética, moral, e incluindo nesses valores espirituais, que juntamente com o pai e com toda a família proporcionam uma ligação com Deus, através de orações, leitura e escuta de livros sagrados. No fundo, de uma forma geral, foi isto que nós apresentamos no calendário da religioso. No caso da Igreja Adventista, foi o mês de janeiro, foi escrito por uma mãe, ela tem 3 filhos, o nome dela é Mariana Cruz. Ela escreveu sobre o lado menos falado da maternidade e refletiu um pouco sobre muitas vezes aquele sentimento de falhanço que está associado à maternidade e que é muitas vezes ignorado. Ela reflete sobre o facto de que os pais muitas vezes fazem um grande esforço na tentativa de educarem um filho da melhor forma, mas os filhos devido à sua independência, por vezes acabam por ter falhas, e ela enfatiza o facto de que a maternidade tem de ser, acima de tudo, um processo de dependência de Deus e que o sucesso não deve ser medido pelas aparentes realizações dos filhos, mas sim, sobretudo, pela fé ou pela devoção que esses mesmos filhos devem demonstrar a Deus, sobretudo em tempos mais difíceis e de maiores provações. Padre Peter, encerrando esta primeira ronda sobre o calendário interreligioso, no caso, o que é que reflexões encontramos aqui por parte da Igreja Católica relacionada com este tema? Por acaso, até fui eu que escrevi o texto, portanto, parti um pouco da experiência que nós intuímos que se faz no seio materno. Portanto, esta experiência que a criança, o feto, a criança vai ganhando, podíamos dizer, uma certa percepção de si e uma certa percepção de outrem, e após o nascimento, e mesmo antes do nascimento, por parte da mãe também, essa relação da mãe em relação a um ser que traz dentro de si e que não é simplesmente ela própria. Portanto, esse descobrir-se em relação com outros, ou neste caso com outro ou outra, é a primeira experiência que o feto faz e é uma experiência inovadora para a mãe, quando pela primeira vez vive isso. Portanto, este laço desenvolve-se depois com o nascimento, o seio, nos braços, a pele da mãe, tudo isso são lugares de encontro, de sentido, de conforto e ao mesmo tempo de perceber que há um outro em relação a nós e, portanto, gradual percepção de quem se é. E é um pouco, se calhar por isso, a Igreja utiliza a imagem da mãe para falar de si própria. Portanto, a Igreja como mãe, aquela que vai ajudando os crentes gradualmente a tomarem consciência da sua relação uns com os outros e com Deus. Para nós, na Igreja Católica, há uma maternidade em particular que se destaca e que é referência, que é a maternidade de Maria em relação a Jesus, e, portanto, Maria é venerada como
uma referência e uma espécie de imagem daquilo que é a Igreja. Um, e vemos nela, ou aprendemos nela, esta docilidade a Deus, por um lado, mas por outro lado, a capacidade de acolher o outro mesmo numa situação difícil, que, como os Evangelhos nos explicam, Maria descobre, ou é-lhe dito pelo anjo Gabriel que vai ser mãe, ainda antes de ter vivido com José, seu marido indicado, não é? Portanto, a situação dela é irregular, de tal modo que o Evangelho de São Mateus indica que José até pensa repudiá-la em segredo, portanto, discretamente, porque esta criança que nasce não é filha ou filho dele. Um, e, portanto, é esse o contexto em que Maria se destaca como alguém de muita coragem e, ao mesmo tempo, que é uma referência de acompanhamento de cada um de nós ao longo da vida e que acompanhou Jesus também no momento da sua morte na cruz, lembramos-la também na hora da nossa morte. Elsa, no caso da doutrina evangélica, a maternidade é vista como tendo, além de um sentido biológico, também um sentido espiritual. Sim, nesse aspecto, quero referir o exemplo que está escrito no livro de Juízes, no Velho Testamento, que é Débora. Débora foi juíza e profetisa de Israel num tempo difícil, e ela diz que, portanto, Israel foi, de certa forma, confrontado com os seus inimigos, com os povos inimigos, e a Débora, quando foi à batalha com Baraque, e eles tiveram vitória com a ajuda de Deus. Ela compôs uma música e ela diz que Israel estava em sofrimento até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. E isto mostra que a maternidade muitas vezes pode ser uma imagem do cuidado que Deus tem para com as pessoas. Neste caso, Débora sentiu este cuidado e esta responsabilidade perante toda uma nação. Quando mais ninguém estava para intervir, para cuidar, para tomar uma atitude de coragem, Débora fez isso e incentivou Baraque, neste caso, a irem à batalha, porque ela tinha a certeza que Deus os iria ajudar. E muitas vezes nas nossas comunidades, com a luz de Jesus, hum, Deus também nos chama a ser mães, no sentido de cuidar daqueles que necessitam, daqueles que estão desamparados, daqueles que não têm um olhar que cuide deles. Há uma expressão que é por vezes utilizada em alguma literatura acerca dos jovens dos dias de hoje que são órfãos de pais vivos, no sentido de que há muitos jovens, muitos adolescentes, por causa da vida corrida, dos trabalhos, da família, de algumas vicissitudes, que crescem em frente a um ecrã e que não têm o apoio emocional e espiritual que os pais devem se responsabilizar por dar. E para nós conhecermos a Jesus, que temos a Deus como nosso Pai, temos também esta responsabilidade de cuidado e, na medida que nos for possível, de acordo com os dons que nos estão dados, possamos ser também mães e pais para aqueles que estão em sofrimento na nossa comunidade. Grisha, em relação à comunidade hindu, o que é que nós podemos refletir sobre esta dimensão biológica, mas acredito também espiritual por parte da mãe? Sim, sim, no fundo aqui, para nós, dar a vida é considerado um ato sagrado. Mas a maternidade no hinduísmo, ela não é só biológica, mas também é sobretudo espiritual. Porque para nós, toda mulher que cuida, que educa, que protege, que inspira, ela é vista como uma manifestação de uma mãe divina. Esta mãe, para além de ser uma manifestação viva de Shakti, que é uma energia divina feminina,
mostra também que, para além de haver uma maternidade individual, existe também uma maternidade que é toda ela cósmica, que engloba todos os seres humanos. Ahm, e depois, para além disso, a mãe, ela é a primeira experiência divina para uma criança, porque é quando ela vem ao mundo. Ela é a primeira forma que a criança conhece de amor, de compaixão e de libertação espiritual também. Nós temos nos nossos textos do Rig Veda, uma das nossas escrituras, no fundo, que dizemos muito que é a Terra é como a nossa mãe. Portanto, de uma forma geral, obviamente não no sentido biológico, mas é como aquele que sustenta toda a vida humana. Portanto, de uma forma geral é isto. O Padre Peter há bocadinho falava em Maria como sendo uma figura central ao nível da maternidade para o catolicismo. A minha pergunta agora vai neste sentido: de que forma é que a maternidade é valorizada, protegida e mesmo celebrada em algumas das tradições católicas? Como é que ela é celebrada? ah, Antigamente, no tempo da minha mãe, ainda se seguiam algumas práticas que nós lemos nos Evangelhos de, de apresentar a criança na igreja e de dar graças, aquilo que se chamava a purificação da mãe, que não era uma purificação de coisas negativas, mas de, das manchas de sangue que o nascimento implica, não é? Portanto, o sangue é sempre na tradição bíblica visto como qualquer coisa que deixa marcas na pessoa. Daí que quando a pessoa pega em alguém que está a sangrar, depois fica impuro e precisa de purificar-se, mas não é uma pureza no sentido moral ou ético da palavra. E eu lembro-me que a minha mãe contava que ir à igreja uns X dias depois do nascimento e dar graças pelo nascimento, etc. E tudo isso eram práticas habituais. Hoje em dia, creio que isso já desapareceu, resume-se essencialmente ao batismo. Ahm, Outras práticas, existem bênçãos no livro de bênçãos para a maternidade, portanto, para a mulher que está grávida. Ah, mas se calhar deveríamos fazer mais, devíamos valorizar mais esse período intenso em que a mulher que está para ser mãe, no fundo, transporta dentro de si o futuro da humanidade. É, Se deixasse de haver mães, eu, por acaso, no início do meu artigo, lembrei que no Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, ele tem uma imagem terrível que é de um mundo futuro em que, para evitar todos os problemas associados de saúde, enfim, associados à maternidade, as crianças são produzidas numa fábrica e, portanto, em que não há qualquer laço. Não sei se é em provetas, mas saem as crianças depois já crescidas para serem devidamente tratadas por alguém. Portanto, aquela experiência da criança dentro do seio materno, nesse admirável mundo novo, desaparece. E o Aldous Huxley pretende que isso nos assuste e que nos faça lembrar que, se calhar, perdemos qualquer coisa da nossa humanidade se perdermos isso, se perdermos esse laço com alguém desde o primeiro momento da nossa concepção. No caso da Igreja Adventista, também falando um bocadinho sobre esta prática, no fundo, para celebrar a maternidade, não há assim nenhum ritual, podemos chamá-lo com esse nome, no sentido tradicional. Há sim uma pequena cerimónia, que é até facultativa, mas a maior parte das mães fazem, que é a cerimónia de apresentação das crianças à Igreja, assim como Jesus foi apresentado no templo, em que nesta cerimónia a mãe e a família acabam por consagrar a criança a Deus.
através de uma oração, mas há também um comprometimento por parte da comunidade, no caso da igreja, de ajudar aquela criança a ser educada nos caminhos da fé. Ou seja, esta é uma prática que acaba por realçar que a maternidade não é, sim, uma tarefa isolada, mas algo muito além disso, uma missão quase comunitária, em que a igreja tem também essa mesma responsabilidade de dar formação espiritual, que é depois a igreja que dá, juntamente com os pais, a toda esta nova geração, e essa formação é dada em diversas escolas, espalhadas por escolas, não no sentido da formação, mas no sentido do ensino espiritual, destacando assim que as comunidades adventistas têm assim um enfoque muito, muito grande nesta valorização sobretudo de apoiar a maternidade, no apoio que é dado às mães para educar as crianças. Elsa, também acredito que por parte das igrejas evangélicas também há algo semelhante a isto que eu acabei de dizer. Exatamente. Portanto, à semelhança do que o Ezequiel disse, também os pais podem e devem apresentar os seus filhos, os seus bebés, à igreja, tal como Jesus foi apresentado no templo, e oramos juntos pela proteção daquela criança, pela sabedoria de Deus para os pais poderem educá-la nos caminhos de Jesus. E a Igreja, exatamente, se compromete em ajudar. É isso mesmo. Grisha, num mundo cada vez mais globalizado e com novos modelos familiares, que desafios e oportunidades é que se colocam à visão que a comunidade hindu tem em relação à maternidade? Bem, existem vários desafios, pessoalmente na nossa comunidade hindu, porque por causa da globalização, muitos hindus que vivem em famílias, neste caso mais extensas, em que o centro de vida foi sempre a educação dos seus filhos, não é? Agora, com a globalização, tem gerado aqui uma série de desafios, principalmente na parte da transmissão de valores, e, no fundo, para esta geração futura. Portanto, temos também tido aqui muito a questão de haver mães a optar por até nem ter filhos, como também haver aqui uma pressão mais tradicional, no fundo social, mas tradicional, de que nós, para sermos as mães, para- é preciso ser mãe para ser completa. E então isto também tem estado agora cada vez mais com a globalização a ser diminuído esta pressão, no fundo, social. No fundo, aqui o grande desafio, pronto, é preservar estes valores espirituais neste contexto de estruturas familiares novas. E menos tradicionais tem sido um grande desafio a nível da, da religião, no fundo, hindu. A nível de oportunidades, acabamos por considerar que com a diversidade mais moderna, também temos colocado o foco mais na parte de sermos uma mãe mais divina, no fundo, cuidando mais dos outros, nutrindo um mundo com mais amor, sabedoria e compaixão. Portanto, e para isso não é necessário ser propriamente uma mãe biológica. Portanto, aqui é, no fundo, as oportunidades acabam por se expandir a visão da maternidade para além da biologia. Portanto, podemos dizer que esta é como se fosse uma oportunidade. Elsa, no caso da Igreja Evangélica e também da sua própria visão, quais são os grandes desafios que atualmente a globalização coloca para a maternidade? Portanto, a autoridade materna e paterna, neste momento, não é a única, não é? Desde pequeninos, as crianças têm acesso a uma série de modelos, uns melhores, outros piores, nos ecrãs, nas escolas, com outras pessoas que estão ao redor, nas nossas comunidades diversas. E se os pais não forem intencionais, neste caso a mãe, mas também o pai, se os pais, as famílias
e as igrejas, comunidades de fé não forem intencionais em educar as crianças, é possível que a fé se dilua no meio de tantas solicitações e de tantos produtos que são oferecidos. No fundo, nós vivemos num mundo com muitas ofertas, com muita escolha, e isso é bom, não é? No sentido que podemos fazer as nossas escolhas, mas há que sabê-las fazer sabiamente. E queremos que biologicamente e até neurologicamente, até uma certa idade, as crianças, os adolescentes, não têm as suas capacidades, as suas emoções desenvolvidas para fazer escolhas por si próprios e por isso precisam muito da ajuda da mãe, do pai. Um, os desafios de termos o mundo na ponta dos dedos, no sentido de, do acesso à internet e aos dispositivos móveis, cada vez que as crianças têm, é preciso um grande alerta e educar intencionalmente os filhos para que nem tudo o que nos é apresentado nos ecrãs é, é bom, é saudável, é desejável para a nossa vida. Nós precisamos fazer esses papéis de filtros para as crianças e para os adolescentes, porque neurologicamente, psicologicamente e emocionalmente eles não têm esses filtros ainda. E também deixar aqui a ideia de que as escrituras podem ser os nossos guias. Nós temos tantas mães e tantos desafios diferentes nas escrituras, e inspirarmos e bebermos disso mesmo. E não contarmos só com as nossas forças, mas com a ajuda de Deus para esses desafios. Finalmente convido-os a deixarem uma palavra final para as mães ou por que não para aqueles que podem apoiar as mães. Se calhar eu começaria por deixar uma mensagem para, para as diferentes comunidades que possam cada vez mais ter em consideração as comunidades. Quando eu digo comunidades, não é só no sentido religioso, mas é também no sentido institucional do termo, para que o Estado, para que as escolas, para que os agentes educativos possam apoiar mais a questão da maternidade. É muito difícil, é muito exigente ser mãe nos dias de hoje. É uma tarefa extremamente árdua, extremamente exigente, e se não houver um apoio global, um apoio que na totalidade possa apoiar as mães nesta árdua tarefa de educar para a eternidade, porque no fundo esta é a visão e é uma expressão que a Igreja Adventista utiliza em diversos contextos, a educação das crianças, não só para esta vida, mas também para a eternidade, no sentido de ser uma educação espiritual. Esta educação só é possível quando há um apoio também por parte da maternidade, no caso, um apoio à mãe, por parte de todos os agentes que envolvem a educação e a formação da criança. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar. Agora pedia também ao Padre Peter que mensagem gostaria de deixar no final deste programa, onde o tema foi a maternidade. Eu reforçava algumas dessas ideias que o Ezequiel disse. As maternidades, se nós olharmos assim em termos históricos, vivia-se no contexto de uma família, numa família alargada. Não era só a mãe, eram também as tias, eram os avós, presença do pai, enfim, as outras crianças. Hoje em dia, a maternidade pode ser estressante, solitária. Chegar a casa depois do trabalho, trazer a criança que esteve na creche, a criança está mal disposta, o marido ainda não chegou, não há mais ninguém de família por perto. Quer dizer, é, é um stress intenso, para além de questões que hoje em dia a medicina sabe que há, há, há como é que se pode dizer, depressões pós-parto que são vividas às vezes e, portanto, e às vezes são difíceis de detectar. Tudo isso pede um envolvimento da comunidade para educar uma criança, como se dizia, não é? É preciso toda uma aldeia. Portanto, esta ideia não é só ao nível de educar para as coisas escolares, mas este educar afetivo, este educar para olhar o mundo, este educar para pertencer a uma comunidade, tem que ser mais do que só a mãe, não para dizer, para desvalorizar a mãe, mas para dizer que não a podemos deixar sozinha. Grisha, tu decidas.
Pronto, eu queria deixar aqui uma frase do Bhagavad Gita que é que se diz que para quem vê com olhos de sabedoria, toda criatura é uma família. Portanto, esta é uma frase que mostra que quem ama e cuida, quer seja mãe, pai, amigo ou cuidador, expressa aqui uma visão divina que todos os seres são parte de uma grande família universal. Portanto, eh, e nós temos aqui uma forma também de expressar da mesma maneira que é Vasudeva Kutumbakam, que é o mundo, é uma família. Portanto, esta é a nossa mensagem para a Elsa, maternidade. para terminarmos. Queria deixar para terminar aqui o exemplo de mais uma mãe da Bíblia, que foi Joquebed, a mãe de Moisés. A Moisés, que foi aquele que trouxe Israel para fora do Egito. E a certa altura, o faraó tinha mandado matar todos os bebés e a Joquebed, para proteger o seu filho, fez um cestinho de juncos e o colocou no rio, sem saber o que ia acontecer. Mas Deus cuidou daquele menino e fez com que a filha de Faraó encontrasse aquele cestinho e cuidasse dele. Era a única forma dele sobreviver naquele tempo difícil. E com este episódio que pode ser assim muito forte à primeira vista, há situações em que, de facto, não temos o controle do futuro dos nossos filhos e com as dificuldades do mundo hoje em dia, não temos isso nas nossas mãos. Nós fazemos o nosso melhor e uma coisa que nos descansa é levar a Deus nas nossas orações os nossos filhos, para que Deus seja, as mãos de Deus sejam esse cestinho que guarda os nossos filhos nos rios tumultuosos desta vida. E com este exemplo de coragem, digo a todas as mães e pais e famílias e comunidades que possamos estar juntos para educar as novas gerações para a eternidade, como o Ezequiel disse. Chegamos ao final desta edição do programa A Fé dos Homens, aos nossos convidados, Elsa Correia, Padre Peter Stuhl, Grisha Tulsidas. Muito obrigado pelas partilhas que nos trouxeram e assim que nos acompanhou, queremos agradecer-lhe também pela preferência e aproveitamos para antecipadamente desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos ouvem. Marcamos encontro no próximo programa A Fé dos Homens. Desejamos-lhe então um bom final de noite.